Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Tudo bem contigo? Em cima. Tudo certinho? Gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista. Ok. Vamos em frente. Tá certo. Agradecemos também aos participantes hoje, mais uma web conference. Hoje é 31/7/2010. Quem já nos acompanha já vem vivenciando aí entrevistas, vivencia algumas apresentações de conteúdos dos pesquisadores, e hoje temos aqui o Pedro falando sobre epicentrismo e proexis, um tema bem interessante. Muitos questionam sobre esse tema. Proexis é a nossa linha de pesquisa aqui, e aí adentramos com o epicentrismo junto. Pedro, eu vou falar um pouquinho sobre o seu mini currículo. O Pedro, ele é médico, pesquisador desde 91 da Conscienciologia, coordenador do AVA, que é o apoio a voluntários e alunos aqui do CAEC, Epicom desde 2005, então tem uma vivência grande aí para trocar com a gente sobre o epicentrismo consciencial, inversor existencial, tenepsista e por aí vai, né, Pedro? Nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui e gostaria de que você fizesse uma breve contextualização da sua chegada na Conscienciologia para os participantes conhecerem um pouco mais. Ok, eu tive um contato, vamos dizer, com a Conscienciologia em si em 1991, certo? Agora, a coisa começou um pouco antes. No ano anterior a 91, em 1990, eu comecei a ter muitos fenômenos parapsíquicos, principalmente o fenômeno de catalepsia e projeção. Então, foi grande parte desse ano eu vim, vamos dizer, percebendo e sentindo e vivenciando essas condições, e tive a oportunidade de ter um amigo que estudava essa condição, já vivenciava isso, e ele já tinha assistido uma palestra do Instituto. E em determinada ocasião nós tínhamos saído, estávamos juntos e vimos um cartaz do Instituto na época, num centro comercial de Brasília, e era justamente o cartaz da divulgação do Congresso Brasileiro de Projeciologia, que teve lá em 91. Então a coisa mais ou menos confluiu nesse sentido. E foi interessante porque em 1990, quando as coisas começaram a acontecer, eu vi que ali tinha uma coisa mais séria, porque na minha infância eu tive alguns fenômenos, algumas, vamos dizer, participações pontuais que eu considero que são amparadores, que me marcaram bastante. Depois até a gente pode contar isso daí. Mas isso me ajudou a ver que esse processo do Congresso e da Projeciologia, principalmente a abordagem científica que eu encontrei na Projeciologia, lá no Congresso na época, me fez ter mais confiança e certeza de que era ali que a coisa que eu tinha que seguir. Certo. E foi interessante porque naquela época, para eu poder fazer os cursos, primeiro eu voluntariei, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, então o coordenador na época fez esse acordo conosco, eu e esse amigo meu. Então a gente ajudava a colorir lá o material que chegava do Rio, a carimbar, a fazer telemarketing. E aí depois, então, do congresso, ele terminou o congresso, se não me engano, em julho, e aí nos meses de agosto, setembro, que foi justamente quando começaram os trabalhos em Brasília de fato, assim, oficialmente, a unidade Brasília, na época do núcleo Brasília. Então a gente começou lá desde o começo, foi mais ou menos nesse sentido. Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes a catalepsia, como que funciona? Às vezes tem alguns que não têm essa vivência ainda. Catalepsia projetiva é um fenômeno que a gente estuda na Conscienciologia, que basicamente o que se passa com a pessoa. A pessoa vai dormir normalmente e em um determinado momento do sono ela acorda, só que ela não consegue mexer nenhuma parte do corpo. Ela está lúcida, mas ela não consegue se movimentar. Então a sensação fica como se fosse uma estátua mesmo, fica estática. A sensação de quem está vivenciando é de que, e nunca teve isso antes, nunca leu sobre isso, a sensação é de que a pessoa morreu, dessomou. Porque como é que eu posso estar lúcido e estar com o meu corpo totalmente paralisado? Então isso, inclusive, na época me, vamos dizer, afligiu bastante. Eu fiquei com receio, e eu lembro bem que o meu irmão também vivenciou isso mais ou menos na mesma época. A gente às vezes acordava chorando, reclamava para minha mãe, tinha medo de dormir, e a coisa foi mais ou menos crescendo, até que um belo dia eu resolvi relaxar, porque eu estava muito cansado de não conseguir mais dormir, de lutar com o sono. Exatamente. Até que nesse dia que eu relaxei mais, eu tive uma projeção lúcida. Eu fiz a decolagem para cima,
é bem clássica, né? Essa sensação de você sair do corpo para cima e ir lá no teto e ver o próprio corpo de cima. Então, quando eu entendi o que estava acontecendo e recuperei mais ainda a lucidez, aquilo me causou uma certa surpresa, uma estranheza, e aí eu voltei para o corpo acordado. Então, a partir dali, eu comecei a entender esse mecanismo de você poder sair do corpo com lucidez, voltar trazendo as informações daquilo que você tinha vivenciado fora, e aí com essa junção, com esse encontro com as informações, porque esse amigo meu antes do congresso, ele tinha um livro do professor Valdo, que é o Projeções da Consciência, e tinha também o livro do Silvan Muldon, Experiências Fora do Corpo. Então eu li esses livros e aí isso também me ajudou a entender. Exatamente. Então daquele congresso, quando você tinha vivenciado alguns fenômenos, foi para o congresso, entendeu aquele contexto, e de lá para cá você ampliou suas pesquisas. Exatamente. Eu via, o que eu via? Como eu tinha tido essa experiência de, até certo ponto, por curto prazo, mas de ter vivenciado algumas situações que eu não sabia, não tinha informação, eu vi que ajudando o Instituto, a gente poderia ajudar essas pessoas que também têm essas vivências, não sabem do que se trata, muitas vezes até se confundem, porque vão em outras linhas mais místicas, mais, vamos dizer assim, confusas mesmo. E aí eu vi a importância de ajudar a pessoa, às vezes, a chegar a uma informação mais, vamos dizer, objetiva, mais direta, que ela possa realmente tirar partido dos fenômenos em si. Sim, tentar trabalhar no esclarecimento e não no místico confuso. Tira do contexto. Exatamente. E aí o que ajudou bastante é que nessa época, em 91, 92, como eu era muito novo, eu tinha 15 para 16 anos, o professor Valdo, nesse congresso em si, ele lançou oficialmente, assim, para o grande público, a ideia da Invexis. Então, Invexis é a inversão existencial, é uma técnica evolutiva. Na época, para ser sincero, a gente não entendia bem qual que era a proposta, do que se, vamos dizer, queria com aquilo, porque não tinha nada escrito. Mas a partir dessa exposição, dos exemplos que ele trouxe, e principalmente dos capítulos que ele começou a disponibilizar dos 700 experimentos, que é um livro da Conscienciologia, que só seria publicado em 1994, sobre a inversão existencial, a gente começou então a aplicar essa técnica, e aí em 93 a gente fundou o grupo de inversores existenciais de Brasília, e aí a coisa, vamos dizer, caminhou mais nesse sentido. Então, eu considero que eu tive muito apoio das pessoas jovens também, do Instituto de Brasília, os professores mais, vamos dizer, velhos, com mais experiência, que também ajudaram a gente a permanecer. Exatamente. Nós vamos retornar mais à frente sobre a inversão. Tem uma pergunta aqui da Fabiola, de São Paulo. Ela pergunta se a catalepsia projetiva pode ser comparada ao pesadelo. Em termos de fenômeno, são coisas distintas, separadas, mas na vivência do fenômeno a pessoa pode interpretar a catalepsia como realmente um pesadelo. Então eu lembro que um pesadelo que eu tinha nessa época era que vinha como se fosse um bicho me mordia e eu ficava anestesiado e lúcido e o medo de que alguém iria me enterrar. Então por que isso? Porque quando a gente está na catalepsia, um corpo está muito próximo do outro, ou seja, o corpo humano e o corpo extrafísico, que a gente fala, o psicossoma, eles estão muito próximos, mas estão já desencaixados. Então, como há essa proximidade, você tem a sensação de que está dentro do corpo. Mas como há essa descoincidência, você também já pode criar imagens extrafísicas, muitas vezes, que a gente chama de morfopensênios. Então, muitos pesadelos, na realidade, são projeções semiconscientes, vamos dizer, criações oníricas que nós fazemos. Mas, além disso, existe o pesadelo que se passa dentro do próprio cérebro humano, aquele sonho ruim, sonho com, vamos dizer, com uma mensagem negativa, que a pessoa se assusta. Então, existem as duas coisas, mas a catalepsia, para quem não tem costume, experiência, ela pode ser interpretada como um pesadelo. Dá um susto, dá um medão. Tá certo. Você comentou que o seu irmão também teve na mesma época, muito parecido, algum contexto parecido. Você acha que influenciou a sua mesologia, o contexto ali da infância? Você tem alguma... Sim, para vamos dizer assim, os fenômenos, o que mais me ajudou foi o fato dos meus pais primeiro não terem nenhuma linha mística, religiosa muito séria. Então isso ajudou. Poderia ter ajudado mais, olhando agora, se eles realmente fossem pesquisadores, fossem de alguma linha, melhor aí, lógico.
Mas o fato deles darem liberdade total para a gente, isso eu considero que foi um grande aporte que a gente recebeu, né? Um presente. Então o que se passa? O meu irmão preferiu a interpretação que eu faço, até analisando tudo, conversando com ele, porque ele não gosta muito atualmente desses temas. Ele se retraiu, ele ficou com medo, e eu não sei até certo ponto se ele traumatizou, em função até de um tipo de pesadelo que ele possa ter tido. Eu sei que até hoje, eventualmente, ele tem algumas experiências de catalepsia. Como eu tive a oportunidade de fazer essa projeção mais lúcida, que me recorreu a experiência lá da infância, eu vi que a coisa tinha uma razão de ser. E aí a coisa prosseguiu. Então, eu interpretei muito que meu irmão travou, sabe? Emocionalmente ele não quis seguir, e a coisa realmente parou ali, e até hoje ele deve estar ainda nessa condição. Mas eu já conversei com ele e falei: se você, tiver interesse, relaxar, ou pensar, no momento que você está vivenciando isso, pensar que você possa ir na cozinha, pensar que você possa ir no quarto do seu filho, eventualmente você vai sentir essa sensação de decolagem e vai se encontrar nessas localidades. Então a conversa ficou por aí. Agora, dentro desse contexto mesológico, você acha que tem alguma influência da cidade onde você estava, o contexto ali dos colegas, de infância? Você fez alguma associação de ideias com isso em algum momento? Não, com relação ao parapsiquismo, não tinha muito essa influência. Teve uma coincidência, entre aspas, de eu estar na mesma sala desse colega, no momento em que tudo voltou à tona, e ele ter, o que me oferecer em termos de informação, de esclarecimento, de livros, isso sim. Mas em termos assim do ambiente, não. Brasília, naquela época que eu vivia, era uma cidade muito liberal, até certo ponto permissiva, porque existia um ambiente muito de fartura, de muitas coisas, de possibilidades. A cidade estava crescendo. Uma cidade nova, exatamente. Eu sou das primeiras gerações de Brasília que nasceram lá realmente e tiveram uma parte da vida lá. Então eu considero que, tanto que a gente pode até lembrar que vários grupos de rock nasceram nessa época, tiveram, sucessos, Paralamas, Legião, Plebe Rude, Capital Inicial, várias tiveram sucesso porque havia essa possibilidade, essa permissividade e até certo ponto uma mistura muito grande. Então eu não sei até que ponto isso pode ter ajudado no sentido de eu ir fazendo os meus estudos sem muito contrafluxo. Entendi. Então, e além disso, que a gente considera também que a formação em casa que a gente teve também foi muito positiva, muito liberal. Então, meus pais, apesar de não se envolverem, de até terem algumas críticas com relação a isso, eles deram sempre liberdade total, porque confiavam na gente, na formação que eles deram para a gente. Então, a coisa caminhou. Que às vezes as pessoas ficam esperando um ambiente todo otimizado, mas você não teve um ambiente otimizado e conseguiu dar o espaço. Temos duas perguntas para a gente não fugir muito ali do pesadelo ainda. A Mariana Quemelo, ela fala se o pesadelo pode estar relacionado ao autoassédio. Eu acho que sim, acho que a gente pode estabelecer essa relação. Agora, é preciso ver nesse caso de autoassédio se há um pesadelo recorrente. Então, se tem um tema, um assunto, vamos dizer, um cenário que volta, que é o mesmo tipo de pesadelo, aí sim deve ter uma base mais de autoassédio, e às vezes vale a pena avaliar se não há o correspondente heteroassédio, ou seja, outras consequências relacionadas a isso, mas principalmente o que eu acho interessante é a pessoa ver se isso não tem uma base no passado, sim? Porque às vezes no passado, em função das nossas experiências, erros, vamos dizer, e um mal entendido que possa ter tido com determinadas pessoas, essas consciências, esse ambiente, a nossa própria memória, ela começa a querer, vamos dizer, supitar isso, ela começa a querer botar isso para fora. E a forma disso começar a aparecer, os primeiros sintomas de que alguma coisa não está bem, vai vir, ou seja, o mau cheiro começa a aparecer, às vezes é através do pesadelo.
Então vale a pena a pessoa pensar que tipo de pensene, que tipo de emoção esse pesadelo traz para ela. É um processo mais ligado a medo, vamos supor, a traição, ao medo de ser, vamos dizer, abandonado. O que é o teor maior do pesadelo nesse caso? Aí sim, a pessoa normalmente vai estudar e vai encontrar que ela tem ainda aquele travão emocional, aquela tendência, que aí ela buscando tratar essa causa, ou seja, por que eu tenho medo de ser abandonado? Mas eu já fui abandonado nessa vida, e se eu for, o que acontece comigo? Eu consigo me bastar? Eu tenho autoconfiança para isso? Esse tipo de questionamento ajuda ela a tratar não só a causa, mas a consequência, que no caso aí é o pesadelo. E aí também tem a importância das anotações, né? Para verificar a recorrência, como você bem disse. Tem duas perguntas aqui, que eu até havia pulado uma, sobre a questão do fenômeno parapsíquico. O Robson Lopes pergunta se a psicofonia ou a incorporação são atributos parapsíquicos fundamentais para a consciência epicentro. Em algum momento ela vai desenvolver isso. Não sei qual que é, vamos dizer assim, a intenção real da pergunta dele, mas se ele está considerando que é um pré-requisito, eu acho que isso pode ser desenvolvido. Vou contar o meu caso. Eu comecei a trabalhar com o epicentrismo em 2005, na condição de treinando, que a gente considera. Nessa condição a gente faz muitos cursos de acoplamentário, CP2, cursos de campo. Paralelamente a isso, já um pouco até antes desse processo, na TENEPS eu vinha sentindo experiências nesse sentido, ou seja, o amparador querendo acoplar comigo vamos dizer, numa intensidade maior e querendo se comunicar a partir de mim, a partir do meu aparelho fonador. Mas aquilo nunca tinha sido, vamos dizer assim, muito desenvolvido, a coisa não tinha sido, por exemplo, para um público geral, até que quando eu fui dar o primeiro curso ECP2, que há eventualmente essa condição da psicofonia, a gente percebe que dependendo da consciência que vai se manifestar, se ela tem um rapport muito grande conosco, há uma facilidade maior. Então a dica que eu poderia dar é a pessoa investir na TENEPS. Então essa passividade atenta que a gente treina, que a gente exercita na TENEPS, é o que vai ser solicitado pelos amparadores na hora que precisar fazer um trabalho de psicofonia. E no meu caso foi uma surpresa, porque, como a gente estava comentando, eu não venho de família espírita, nunca participei de centro espírita, nunca desenvolvi a mediunidade, como eles chamam, e no ECP2 foi uma surpresa não só para mim, mas para várias pessoas que estavam lá no meu primeiro curso, a facilidade com que o fenômeno ocorreu, vamos dizer assim, a sincronia, vamos chamar assim, de que a coisa aconteceu. Então isso eu acho que é muito do trabalho desses dois fatores. Primeiro, o trabalho da TENEPS, e segundo, da consciência que vai acoplar. Então hoje eu já tenho outras experiências com outras consciências acoplando em cursos de campo, que eu noto direitinho que às vezes não é tão fácil. Há uma assincronia. O que eu considero como hipótese é que talvez essa consciência não tenha um rapport muito grande, ou eu talvez não lembre tanto assim, e a coisa está se desenvolvendo, mas são outras consciências que eu noto que, vamos dizer, essa entrada ela não é tão vamos dizer, fácil, tão aberta. Algumas mais com uma facilidade maior, outras nem tanto, e vai no decorrer desenvolvendo. Exatamente. E aí tem muito a ver a condição do nosso vocabulário, dicionário cerebral, como que a consciência penseniza para coordenar esses processos junto com o cérebro físico, enfim, tem muitos fatores envolvidos aí. Tá certo. Vamos só mais uma pergunta aqui da questão fenômeno parapsíquico. O fato da experiência em um fenômeno parapsíquico pode ser considerado um contato de amparador com o objetivo de um chamado para a proexis? Se você quiser, eu repito a pergunta. Sim, eu acho que pode ser e pode não ser. O que eu entendi da pergunta é o seguinte: determinado fenômeno, ele pode ser considerado, vamos dizer, ter o dedo do amparador ali, para aquilo ser um alerta para a proexis, para a pessoa lembrar da proexis. Então, sendo assim, eu acho que sim, eu acho que isso pode ocorrer. Não diria que todo fenômeno parapsíquico caminha desse modo, mas quando o fenômeno, a pessoa percebe que não tem, que ela se sente bem, que, vamos dizer, traz mais maturidade para ela, que ela obtém mais informações com aquilo e se sente melhor,
normalmente tem alguém por trás, alguém benfeitor, algum amparador. Então eu considero exatamente que vamos dizer assim, uma das gratidões maiores que eu tenho nessa fase inicial da vida, eu tenho certeza que é esse, vamos dizer, investimento extrafísico de algumas consciex, no sentido de me ajudar a chegar naquilo que eu vim fazer, que é um trabalho relacionado à conscienciologia. Que iniciou naquele experimento na infância, os fenômenos parapsíquicos. Eu considero, se a gente puder contar, é o seguinte: quando eu tinha mais ou menos entre 5 e 9 anos, foi que a coisa ocorreu mais. Eu lembro bem que era numa casa que a gente morava e depois a gente mudou dessa casa. Então o que ocorria nessa casa? Eu tinha a sensação de que quando eu dormia, eu assumia uma outra personalidade. Eu ficava adulto, um homem adulto, falava diferente, que tinha um contexto diferente que eu, quando voltava para o corpo, eu não lembrava bem, mas era como se eu tivesse uma outra família, outros amigos. E eu voltava para minha mãe e perguntava: escuta, quando a gente sonha, a gente pode ir para outro lugar e ter outras pessoas, outras famílias, outras pessoas que a gente aqui não lembra? E ela falava: não, isso é sonho, isso não existe, isso não é possível. Até que isso foi ocorrendo e um dia eu lembro muito nítido, porque eu acordei no meio da madrugada, eu era bem pequeno, com uma ideia muito clara para ir ligar a televisão, que era um outro quarto. E eu era pequenininho, eu lembro eu atravessando o corredor, liguei a televisão. E naquela época estava passando um programa, não sei se todo mundo lembra, chamado Acredite Se Quiser. E exatamente no momento em que eu liguei, estava nesse programa, no meio da madrugada, e estava passando um caso de uma pessoa que se dizia ser capaz de transpassar a parede. Ele ia dormir e ele podia transpassar a parede e descobrir o que tinham colocado no quarto ao lado. Eram números e livros, principalmente, títulos de livros. E aí eu vi aquilo e realmente ele conseguiu, ele acertou lá os números e os títulos de livros, e aquilo me impactou bastante. Eu vi aquilo, desliguei a televisão e voltei a dormir. E aí quando a projeção ocorreu lá na frente, aquilo fez a rememoração. Então eu vi que aquilo era possível de acontecer. De alguma forma, não sei qual foi o objetivo, mas de alguma forma aquilo me calçou e me tranquilizou. Depois que eu passei pela experiência da catalepsia, que eu não entendia bem o que era, quando eu vivenciei a projeção, eu voltei para o corpo e falei: isso aqui é aquele fenômeno lá que o cara participou. Então eu fiquei mais tranquilo. Então isso, eu acho que teve dedo dos amparadores, é aí que eu queria fazer o gancho. Eles de alguma forma me ajudaram, e hoje a gente, caminhando um pouco mais, já são quase 20 anos na conscienciologia, a gente tem uma visão de conjunto um pouco maior sobre os nossos fenômenos. Então hoje a gente já tem mais informações de que realmente isso aconteceu, ou seja, houve investimento, consciências ajudaram nesse processo. E uma das ideias inatas que eu sempre tive, desde que eu entendo por gente, que hoje eu chamo de ideia inata, é o seguinte: eu sabia que, vamos dizer assim, o acordo que eu tinha, o combinado que eu tinha era que assim, eles iam me ajudar a chegar e achar a minha turma. Mas eu sempre achei, quando eu era menor e até adolescente, antes do instituto, que era a questão da profissão. Então eu sempre tive uma tranquilidade muito grande de saber que isso ia acontecer. Então eu ficava querendo saber se era na profissão. Então eu lembro, quando eu era pequeno, eu tenho uma tia que é diplomata. E eu gostava muito de viajar e gostava muito de estudar línguas. Não estudava na época só inglês, mas achava fora de série a pessoa que dominava várias línguas. Então, a minha primeira profissão que eu verbalizei querer fazer era ser diplomata. Aí depois eu fui amadurecendo, entrei no instituto, e a condição da medicina apareceu. Então, depois que eu entrei no instituto, eu entendi que aquela sensação que eu tinha era justamente deles me ajudando a chegar no instituto na época, na conscienciologia, e não tanto na profissão. A profissão foi secundária, mas isso para mim era muito, muito claro. Assim, eu sabia que eles iam me ajudar, eu poderia ficar tranquilo que eles iam tentar me ajudar ao máximo. Agora, depois que eu chegasse, aí eu tinha que mostrar serviço. Exatamente. Depois que eu chegasse, eu tinha que
vamos dizer, suar e mostrar trabalho. Tá certo. Tem uma pergunta bem alinhada com esse contexto, né? A Cândida do Rio de Janeiro, já eu leio a do Douglas lá atrás sobre o egocentrismo. A Cândida fala o seguinte: para isso ter ocorrido na sua infância, você tem com certeza várias vidas nesse contexto parapsíquico. Você consegue fazer alguma coisa assim, não é à toa, em função principalmente de ser uma coisa muito que ocorreu muito cedo, e pelo fato de eu estar muito envolvido com as condições parapsíquicas. Então, essa condição do próprio epicentrismo, a condição da TENEPS, então isso eu não tenho dúvida. Agora, o pouco que eu conheço vamos dizer, de uma vida que eu tenho, não foi isso que predominou. O que predominou mais foi o trabalho intelectivo, o trabalho, vamos dizer assim, mental somático. Mas o que eu coloco como hipótese dentro dessa condição são duas questões. Primeiro, dependendo do trabalho que a gente faça, seja nessa vida, em qualquer vida que for, se for um trabalho realmente mais objetivando o esclarecimento possível da época, sempre vai haver algum nível de amparo. E para esse amparo conseguir ter alguma conexão, o intelectual, o filósofo, seja lá quem for, tem que ter algum nível de abertura, senão ele não consegue ter essa percepção. Então isso eu considero. Agora, por outro lado, pensando assim, que essa vida que eu conheço algumas coisas, ela foi mais intelectual e menos parapsíquica, vamos dizer assim, ostensivamente, eu questiono até que ponto nessa vida eu mesmo não programei, e vamos dizer, me dedicar mais à condição do parapsiquismo, eventualmente para render mais nesse sentido, ou por ser até um trafal, alguma coisa assim, eu não sei, mas eu coloco como hipótese. E por que, por exemplo, que eu tive mais aportes, para quem não conhece esse termo da conscienciologia, da praxeologia, é aquilo que a gente recebe na vida que acaba ajudando a gente a executar aquilo que a gente veio fazer. Então, até que ponto eu não tive mais aportes parapsíquicos, justamente no sentido de tentar desenvolver mais essa linha nessa vida? Porque a bagagem intelectual, de alguma forma, a gente acabava tendo, e isso a gente recupera, entende? Então, é uma possibilidade, eu ainda estou estudando isso, está em aberto. Certo. Tem algumas perguntas aqui do epicentrismo consciencial, mas eu só queria fazer nessa linha dos aportes. Tá. Se você consegue, daria para a gente identificar mais aportes que você tenha verificado aqui dentro do contexto da fase preparatória? Você identificou esses aportes? Você trouxe de repente o parapsiquismo foi um aporte que você recebeu lá na infância. Eu considero assim, não sei se existe essa classificação de mega aporte, um aporte mais, vamos dizer assim, porreta. Primeiro essa proximidade, não sei qual é a melhor palavra, mas essa assistência extrafísica, em função até do contexto de família que a gente tinha, de não ter muito por que desenvolver isso, mas as experiências parapsíquicas que eu considero patrocinadas, e isso realmente me ajudou a encaminhar a minha proex. Porque hoje eu vou entrar na fase executiva no ano que vem, então eu considero que a minha experiência parapsíquica, eu não posso negá-la. Experiência extrafísica, experiência de uma série de fenômenos. Então eu acho que houve muito investimento nesse sentido. Tanto que hoje, com o epicentrismo, eu tiro muito partido daquelas experiências do passado recente, dessa vida, e vamos dizer assim, consigo até entendê-las mais, consigo reproduzi-las com outro nível e assim por diante. Então esse para mim foi um mega aporte. Outro que eu considero muito sério, que a gente acaba só dando valor mais tarde, foi aquilo que eu comentei da família. Então você ter uma família estruturada, na época a minha família era de classe média mesmo, assim, não é muito baixa, mas também não é classe média alta, como se coloca, mas um pai muito dedicado ao trabalho, que saiu da linha realmente da pobreza, era menino de rua, então pelo exemplo de vida dele, ele ajudou a nossa formação, minha e do meu irmão, não só mais um irmão. E por outro lado, o processo da minha mãe, com um processo afetivo muito, muito claro, muito dedicado. Então acho que essa composição do processo do trabalho do meu pai, sempre preocupado com os outros, mais essa condição assistencial, e a condição afetiva da minha mãe,
cada vez mais eu dou mais valor para isso, em termos de aporte, ou seja, em termos de você conduzir a criança, conduzir ali o adolescente para tentar ver o que ele vai fazer, sem muitas cangas, sem muitos processos religiosos, místicos, dogmáticos, sem essa condição. Então isso para mim foi muito, muito sério. E aí vem todo o processo de formação, de estudo que eles propiciaram, a condição mesmo de poder. Eu fiquei 2 anos para passar no vestibular de medicina, de alguma forma eles sustentaram isso, me apoiaram, apesar de muitas vezes até não concordarem, acharem que já deu, parte para outra e tal. Eu falei, não, eu quero passar numa faculdade federal, não quero passar em particular, então se demorar mais eu vou continuar. Então esse apoio, e durante a própria formação da medicina, para mim são as coisas mais sérias. Você falou, então, agora eu estava represando aqui umas perguntas sobre o epicentrismo, mas teremos que retomar aqui. Você comentou até que aquele apoio que você teve na infância, ele ajudou hoje e facilita o contexto do epicentrismo. Primeira pergunta do Douglas, no contexto lá atrás ainda, ele fala: como se tornar um epicentro consciencial? Quais são os atributos de alguém assim? Os atributos do epicentro. De forma geral, o que a gente considera na conscienciologia, a pessoa, primeiro, ela tem que ter alguma intimidade maior com o processo parapsíquico. Então, ela tem que ver, ela vamos dizer, conhece a energia, ela domina a energia, ela instala campos de energia, ela sabe o que significa instalar campos de energia. Então, por quê? O epicentro, fazendo uma correlação com a TENEPS. Na TENEPS, é uma tarefa energética pessoal que a pessoa treina a instalação de campos para que as consciências ou consciências projetadas ou consciências à distância sejam atendidas, sejam assistidas. A partir do quê? Da energia, principalmente do corpo do tenepsista, com a ajuda dos amparadores. Então, esse entrosamento, essa intimidade com o processo parapsíquico, no epicentrismo, ele é muito solicitado, ele é muito requerido. A pessoa vai, vamos dizer, não tem por onde fugir. Por isso que eu considero que vamos dizer, a formação, ou, vamos dizer assim, uma preparação para o epicentrismo ótima, ideal, adequada, seria a TENEPS, justamente. Então, porque ali a pessoa tem experiências, os amparadores podem também testar a pessoa, dar dicas, dar ideias, até a pessoa ter um nível de autoconfiança maior. E é diário que ela está desenvolvendo isso. Exatamente, é diário. Então ela tem que ver os patopensênios, tem que ver a disciplina dela, tem que ver o trabalho energético, cuidado com o corpo, enfim, uma série de considerações que ela tem que levar e ir levando para o trabalho da TENEPS ir acontecendo. Por quê? Quando chegar no epicentrismo, a pessoa, primeiro, ela não pode ter medo do processo extrafísico, ela tem que ter confiança nos amparadores, confiança no trabalho que vai ser feito, porque não adianta a gente querer ter todas as cartas do jogo quando a gente vai fazer um trabalho com epicentrismo, não adianta querer controlar a situação, controlar os fenômenos. Então isso é um trabalho muito de, vamos dizer, ombro a ombro, em que quem está nesse comando mais são os amparadores. Então, no epicentrismo, quando a gente forma um campo, vamos colocar o exemplo do ECP2, que às vezes 50, 80 consins são atendidas, a pressão holopensênica sobre o EPICOM é muito grande. Então é um outro atributo, respondendo a pergunta, a pessoa tem que ter um nível de tranquilidade íntima maior, acima da média. Ela não pode ser muito, vamos dizer, emocional, ou se emocionalizar, ou ficar emotiva com muita facilidade, porque essa pressão, às vezes, do assédio ou do trabalho que está sendo feito, ela é muito grande. Então eu destacaria essas condições. A pessoa, primeiro, se preparar para a TENEPS, e aí tem uma série de requisitos que vale a pena a pessoa ler no manual. Segundo, se dedicar ao processo parapsíquico, ela tem que ter confiança, ela tem que ter um mínimo de desenvolvimento parapsíquico. E terceiro, um temperamento mais anticonflitivo, mais pacífico, mais assistencial. Porque às vezes as pessoas olham para o processo do epicentrismo e ressaltam muito o parapsiquismo em si, ou seja, o processo de fenômeno. No meu ponto de vista, a meu ver, isso até certo ponto é secundário. Então, a pessoa tendo esse temperamento assistencial, o resto, a coisa vem.
os amparadores ajudam, a pessoa desenvolve, ela corre atrás e a coisa caminha dessa forma. Tá certo. O Rodolfo fala aqui, faz a pergunta que ele leu no jornal da Sinvex, um comentário seu, que o epicentrismo foi uma consequência natural de um trabalho realizado. Como foi a sequência até chegar ao Epicom? Você desenvolveu, trouxe aqui esses contextos até agora. Eu estava até fazendo o cálculo aqui, desde que começou lá em 90, se a gente colocar esse marco, até 2005 foram mais ou menos 15 anos. Então o que eu considero? Primeiro, a dedicação ao trabalho voluntário, porque nesse trabalho voluntário a pessoa aprende a doar mais de si, abrir mão de coisas muito egóicas, muito pessoais. Então realmente é uma escola de, vamos dizer, anti-egoísmo. E eu levei sempre isso muito a sério. Na época em Brasília não tinha muitos voluntários, na época não tinha um professor formado no local, depois é que a gente foi adquirir essa situação, mas eu sempre levei as atividades muito a sério. Outra coisa, sempre tentei ir para o Rio naquela época, porque eu tenho família no Rio e eu sabia que a sede matriz na época, a sede mundial, a sede da Conscienciologia era no Rio. E eu queria ir para o Rio para continuar o meu desenvolvimento lá na sede. Mas, por alguma, vamos dizer, ironia do destino, sincronicidade ou necessidade mesmo egocármica minha, eu acabei passando no vestibular em Brasília, onde eu menos achava que ia passar. Então eu acabei ficando mais em Brasília e ajudando a Conscienciologia em Brasília. Eu fui coordenador depois. Então eu acho que a seriedade com que a gente leva o trabalho voluntário ajuda bastante. Outra coisa, essa condição do próprio parapsiquismo. Então a pessoa se dedicar, ver o que ela pode fazer a mais. Eu conto às vezes um caso muito interessante, porque como eu sempre tive muita facilidade com o processo parapsíquico, um dos meus trafares maiores é justamente não levar tão a sério isso na infância e na adolescência, e até quando eu entrei no Instituto, porque era só eu deitar para dormir depois da escola, à tarde eu tinha projeção. Isso era sempre foi assim, e eu então não me esforçava muito, a coisa foi caminhando. Até que quando foi em 2003, eu ainda morava em Brasília, eu vim para um curso aqui em Foz, o acoplamentário, e eu tive um baque, eu tive uma experiência vexaminosa. A minha experiência lá, para quem não conhece o curso, a gente fica lá no centro com o Epicom, fazendo uma técnica de clarividência facial, e eu fiquei muito travado, e eu, vamos dizer, não percebia muita coisa, o meu cardiochakra ficou saindo pela boca, do coração. Então aquilo me fez refletir profundamente. Eu já estava mais de uma década estudando a Conscienciologia e eu falei, nossa, mas eu tenho tanta facilidade com isso, por que eu não levo isso tão a sério? Eu já devia estar em outro patamar. Então eu sempre levei, como eu tinha um parapsiquismo um pouco acima da média, eu fui levando aquilo passado. Não deu o valor que poderia ter. Não dei valor. Então, até respondendo a outra pergunta, continuando, eu acho que a pessoa tem que decidir o que ela quer da vida em termos de parapsiquismo. E ali naquele curso eu decidi, eu falei, não, eu vou rever toda a minha vida, e coincidiu com o professor Valdo estar falando muito, uma técnica que ele estava utilizando, que é a técnica da cosmoética destrutiva. Então eu resolvi passar essa técnica na minha vida e ver todas as áreas que eventualmente eu estava sendo autocorrupto, como nesse caso da parapercepciologia. Então a partir dali eu comecei a levar mais a sério o parapsiquismo, o domínio do estado vibracional, as minhas experiências comecei a registrar mais, e ali foi que eu acho que eu consegui dar uma reviravolta, e aí 2 anos depois que começou o epicentrismo. Então, se a gente pudesse falar em dicas assim, eu acho que a pessoa tem que parar e pensar seriamente se a proexis dela demanda isso, se ela tem esse trabalho mais à frente do parapsiquismo. Eu acho que o parapsiquismo todo mundo de alguma forma tem que desenvolver, mas de alguma forma ser um epicentro, ser um professor de cursos de parapsiquismo, ela pensar sobre isso e ela realmente levar mais a sério, porque atualmente há tantas possibilidades na nossa comunidade, tantas especialidades a serem desenvolvidas, que a pessoa tem que ver o que é o métier dela, o que é a... E é engraçado que a gente verifica tantas pessoas que moram aqui em Foz, tem laboratórios, tem as dinâmicas, tem o dia a dia da tertúlia, tem a complementar. Não precisa ter uma experiência vexaminosa. Exatamente. Então é uma vergonha realmente. Eu acho que muitos vão passar
com algo semelhante ao que eu passei. Muito bom. Bom, agora eu vou puxar um pouquinho para a ProExis aqui, né? Estamos no contexto da Apex. No último balanço existencial, eu lembro que você fez um comentário que a ProExis depende de estratégia evolutiva. Você pode comentar um pouco? Posso. Eu sou muito, vamos dizer assim, interessado nesse assunto de auto-organização evolutiva, estratégia evolutiva, a própria inversão existencial tem a ver com isso, e foi dentro dos estudos da inversão existencial que eu aprofundei mais isso. Quando eu morava ainda em Brasília, eu tinha um curso de auto-organização evolutiva. Então, o que eu quero dizer com, vamos dizer, estratégia evolutiva? Assim que a pessoa recupera a lucidez, que ela acha que ela não tem mais dúvida do processo evolutivo, do processo, vamos dizer, assistencial, do processo parapsíquico, ela cortou essas dúvidas mais mortificadoras, ela tem que olhar para a vida e pensar como que eu quero sair dessa vida, como que eu quero acabar essa condição. E aí o que eu costumava fazer é jogar isso ao longo dos anos. Então, na Conscienciologia, a gente sempre estuda muito a vida como sendo de 70 anos, uma vida média. Isso hoje já defasou. Já ampliou. Isso. Mas a gente sempre considera 70 anos, e até é bom que seja assim, para ter uma margem. Então, eu pensava, se eu vou viver 70 anos, eu tenho que escolher pelo menos uma profissão que vá me sustentar. Eu tenho que escolher uma profissão que eu possa conjuminar várias coisas. E foi daí que nasceu a condição da medicina. Agora, o que mais me motivou na medicina, além do processo assistencial e além do processo da medicina poder me sustentar, foi a profissão que eu vi que mais me exigiria estudo. Então, que ela me obrigaria por si, a fazer com que eu estudasse. Então, o pessoal sabe, são no mínimo, fora o que você estuda para entrar, são 6 anos, mas dependendo da especialidade, 3, 4, 5 de residência, e para a gente se manter atualizado tem que estudar a vida toda. Então, isso é uma coisa que tem a ver com a estratégia evolutiva, porque se a gente vai muito vamos dizer, na ideologia ou naquilo que a gente gosta só em termos de profissão, a pessoa pode ser um excelente profissional, mas se ela não tiver dinheiro, se ela não tiver, vamos dizer, como se sustentar, isso vai acabar atrapalhando não só a ProExis dela, mas a própria condição de bem-estar dela. Então, eu acho que a pessoa tentar plasmar o planejamento da vida dela no papel, o que é o ideal. E eu acho que vale a pena isso, porque pelo menos comigo as coisas começaram a ocorrer no prazo certo. Então, desde que eu entendo lá por gente no instituto, que a gente ouviu falar da técnica da inversão, eu programei quando que eu ia fazer a TENEPS, quando que eu ia entrar na faculdade, sempre com uma margem, a condição de residência, a condição do próprio epicentrismo, e a coisa foi caminhando nesse sentido. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu estou faltando, 2 coisas que eu estou devendo desse planejamento lá de trás. Primeiro, já era para eu ter publicado alguma coisa em termos de livro. Isso foi passando, a gente está hoje, a coisa está mais encaminhada, mas ainda não aconteceu. E segunda condição, a condição dos idiomas, das línguas. E eu acho que eu devia saber mais do que hoje eu domino male o inglês, eu acho que isso deveria estar mais, melhor desenvolvido. E aí, por exemplo, vem um pouco do nosso temperamento. Então, só para contar um caso, quando eu entrei na medicina, como, vamos dizer, para a minha família, para as pessoas que me cercavam, a medicina era muito difícil, e realmente foi difícil entrar, mas exigia, era um sacerdócio. De alguma forma isso me influenciou negativamente e eu fiquei assim muito dedicado ao processo da medicina no início. Tanto que eu queria fazer o estudo das línguas continuar. Eu me formei em inglês, mais ou menos concomitante ao momento em que eu entrei na medicina, mas eu deixei o inglês, ficou de lado para a medicina. E tinha a possibilidade, além da formatura, depois fazer um curso de tradução, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, mas aquilo de alguma forma me assustou e eu resolvi falar, não, a medicina é prioridade. Eu já me dedicava muito ao próprio instituto, então não tinha muito tempo disponível, mas eu vejo que o ideal talvez fosse ter tentado levar essas frentes desde então, desde a época que eu entrei. Então, estratégia evolutiva é isso, a pessoa pensar, não, quando eu tiver, por exemplo, 60 anos, eu não posso depender de ninguém, tem aposentadoria,
Eu quero me aposentar com quantos anos? O que eu tenho que fazer? Ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão de tudo. Como eu falei nessa entrevista que foi citada, eu não sou favorável à pessoa parar alguma coisa completamente, vamos supor, parar o voluntariado para escrever livro, parar de se dedicar à profissão só para se dedicar ao voluntariado. Eu acho que a gente tem que ir levando as coisas mais ou menos direito. É lógico que algumas vão ter uma predominância maior, vão ter uma prioridade maior em determinado momento da vida, depois isso se ajusta, mas eu acho importante a pessoa ir levando as coisas direito. Tem até um verbete do professor Walter que chama whole pack, ou seja, o pacote completo. Então é importante a gente levar esse pacote completo de alguma forma nessa condição. Agora, por exemplo, eu estou entrando numa fase da vida que vai ser a fase executiva, que eu já vou começar a selecionar as coisas mais desse pacote. Vamos levar tudo direito, mas a predominância de algumas coisas vão começar a ocorrer mais. Então aí entra a especialidade interassistencial que vocês estudam aqui na PECS, a condição da dedicação à GESCOM, a própria condição do parapsiquismo, a especialização do próprio parapsiquismo. Então, a minha intenção é confluir mais ou menos. Existe um processo de seleção, prioridades, Sem você dúvida. vai focando um pouco Sem mais. dúvida. Já eu volto nesse contexto aí da sua fase executiva. Ok. Eu queria ainda, e aí você me deu a deixa, da eitologia. Também sim, você sim, falou isso. aí. Você falou isso no balanço existencial e aí eu até anotei aqui para falar, porque você falou levar tudo direito: trabalho, pé de meia, TENEPS, dupla, exercícios físicos, o lazer, o voluntariado, que você fez o comentário, escritas, tertúlias. Como que você tem feito essa proeza? Porque é o maior desafio de O maior todos. desafio. Por isso que eu estudo, mas não significa que eu seja um exemplo nisso. Eu até falo lá na entrevista, mas eu vejo que é onde a coisa dói, é onde há um gargalo muito grande, é onde a gente às vezes, vamos dizer assim, sucumbe. Então eu tenho como assim ponto de honra do meu CPC não deixar nenhuma dessas frentes totalmente de lado. Então eu vejo que a pessoa tem que fazer a ponderação, que eu chamo, é ver qual o peso que ela vai dar para cada coisa. O meu maior desafio hoje é com a condição da medicina. A medicina é ótima, porque você faz assistência, você ainda tem uma remuneração que não dá para reclamar, apesar de que já caiu muito, mas não dá para reclamar. E você tem a possibilidade do desenvolvimento parapsíquico em si, no processo assistencial. Mas o preço que você paga é a dedicação. É, vamos dizer assim, a quantidade de horas que ela te exige no dia. Então, aos pouquinhos eu estou tentando diminuir esse trabalho para sobrar mais tempo para as outras coisas. Então, eu vejo que a pessoa, eu até ando com a minha agenda no bolso, eu faço isso para justamente me policiar. Então, de um lado do papel eu tenho a minha grade horária, não sei se dá para ver, são os esquemas de dias ao longo da semana, o que eu tenho que fazer, aonde que eu vou estar, onde que eu vou estar trabalhando. E do outro lado eu coloquei uma síntese daquilo que eu tenho que fazer, chama acumulação de cognição prioritária. Tem algumas anotações, não sei se vai dar para ver, mas o que eu coloquei aqui como vou ler para o pessoal. A primeira coisa é a definição do mega desafio do intermissivista, que esse verbete mexeu muito comigo. O que é, mais ou menos? Só para lembrar. É a condição da pessoa ultrapassar as marcas evolutivas pessoais do próprio passado, se possível por meio de recursos e empreendimentos superiores aos apresentados pelos gigantes dos séculos, os sábios, os polímatas, os gênios da sociedade humana ainda patológica. Então, de alguma forma, nós temos que superar tudo isso. E aí eu escrevi aqui justamente para não escrever. E além disso, o que tem aqui? O meu voluntariado, as minhas metas a curto, médio e longo prazo, os meus trafares e trafores que eu considero, as minhas especialidades que eu estou tentando desenvolver, o meu CPC, as folhas do conscienciograma que eu preenchi que são mais negativas, está aqui para não esquecer. Está lá para lembrar. Sim. Exatamente. E alguns verbetes autoprescritivos, ou seja, alguns verbetes que para mim são muito importantes. Então isso para mim é uma síntese daquilo que eu procuro levar no dia a dia. Não vou mentir dizendo que eu consiga levar isso aqui, vamos dizer, de modo redondo, mas vamos dizer, um desafio diário conseguir me policiar, exatamente, executar essa condição
vamos dizer, dos horários que eu tenho, porque eu já tenho o horário da escrita, o horário do exercício físico, enfim, horário para tudo. Mas às vezes a gente é engolido, todo mundo é assim, por um curso que a gente vai dar, para uma viagem. Recentemente o meu pai dessomou, então eu tive que passar um tempo em Brasília, depois a minha mãe veio para cá. Então essas extra pautas que a gente chama mexem, e aí a gente às vezes tem que abrir mão também, reestrutura, tem que ter uma flexibilidade para saber lidar com a agenda, senão a pessoa fica muito estressada e autoassediada. Mas então o que eu procuro fazer é isso, é reunir tudo aquilo que seja prioritário num local visível, para eu poder manter a lucidez durante o dia. Porque uma coisa que me pegava muito no passado é que às vezes eu chegava em casa e falava, nossa, mas eu vivi o dia, mas como se fosse uma consim humana, uma consim eletronótica, que eu quero dizer, um robô, na Robex. Então, para assustar isso, para eliminar isso, foi justamente tentando, primeiro, levar o parapsiquismo para o dia a dia e tendo esses recursos emergenciais, vamos dizer assim, para a gente poder insistir nessa disciplina. E eu vou aproveitar e fazer a propaganda do curso Autogestão da Okay. APES, que trabalha muito a questão da agenda. Boa, vale a pena. Porque isso aí é o segredo, é o dia a dia, porque senão o tempo passa muito rápido e a pessoa não percebe. Ela passa, quando ela vê, tem uma década, ela já está, né, passou o tempo, meia vida, terceira idade. É muito sério isso. Dentro desse contexto da etologia, eu vou pedir para a gente aprofundar no binômio voluntariado, profissão. O que você traz para a gente dentro desse contexto? É um desafio, né? É um desafio, e eu tenho uma casuística muito interessante para isso, talvez possa ajudar algumas pessoas. Quando eu mudei para cá em 2004, como vamos dizer assim, muito comum com as pessoas que mudam de cidade, a gente começa num emprego novo, a cidade é nova, então tudo é muito novo. E eu, quando vim para cá, eu estava saindo da residência médica, então eu entrei no serviço médico aqui. Eu era muito novo, então a gente usa a expressão na medicina que a gente tem que roer o osso. Então eu dei muito plantão, vamos dizer, peguei os horários que ninguém queria, era quase todo final de semana, ganhava muito pouco, e isso me consumiu bastante. Eu sabia que aquilo era um investimento, mas havia uma pressão muito grande. Por quê? Eu me cobrava muito pelo fato de já estar em Foz, mas não estar voluntariando o suficiente que eu considerava. Na época eu era voluntário da OIC, então eu priorizei nos meus atendimentos como consciencioterapeuta nos domingos. Então, domingo eu atendia de 8 da manhã a praticamente 8 da noite, até a hora que a gente saía de lá. Então, era uma rotina muito, muito grande. E eu ficava no trabalho, às vezes, vamos dizer assim, chateado, assediado ou querendo estar aqui. E ficava me cobrando bastante. Então, isso melhorou, ou vamos dizer assim, resolveu em grande parte, quando, para minha grande surpresa, o professor Waldo me contou uma experiência que ele teve comigo, no meu trabalho, e me ajudou a ver as coisas de outro modo. O que se passa? Na época estava tendo um curso aqui em Foz chamado Heterocrítica de Obra Útil, o professor Waldo estava participando, e eu entrei no holociclo, era um sábado, se não me engano, e quando eu entrei no holociclo, ele estava na mesa dele, que é próxima à porta, para quem não conhece, pegando algumas anotações, alguns papéis, alguns informativos para voltar para o curso que era lá no salão da Holoteca, estava ocorrendo lá no salão da Holoteca. De modo que a gente foi caminhando mais ou menos assim, para e passo, eu pelo corredor central do holociclo e ele atrás da mega mesa. E quando ele me viu, ele começou aquele jeito dele bem, vamos dizer assim, né, explícito e, vamos dizer, despojado em alto e bom som, começou a me elogiar, a falar que eu era fora de série, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu já conheci o professor Waldo, falei, vai vir alguma coisa aí, já segura. Já não segura. E eu falei, mas que isso? O professor Waldo, não, você é fora de série, você é isso, você é aquilo. Até que foi que a gente se encontrou lá no final da mega mesa, e que aí ele contou que realmente ele tinha tido essa experiência no dia anterior, que foi uma sexta-feira. Ele estava trabalhando no holociclo e ele me viu pela clarividência viajoura lá no hospital. E eu trabalhando, e ele até falou, você estava com uma roupa diferente, você estava com uma coisa estranha. E eu falando assim, mas roupa estranha no hospital? O que você estava fazendo ontem? Mais ou menos esse horário assim, você estava no hospital?
Aí eu parei, estava cheio de energia lá, parei para tentar pensar. E aí o que eu vi? Que eu estava, nesse momento, mais ou menos que ele comentou, eu estava fazendo um exame que a gente usa o raio-x, então a gente tem que usar o colete. Tem que usar o colete protetor de chumbo, então é bem azul. E eu estava auxiliando uma médica que estava fazendo um exame chato, um exame que não estava indo muito bem, porque a paciente tinha sido operada, o colo do útero dela praticamente não tinha, a gente tinha que pinçar o colo, enfim, fazer todos os procedimentos. E a coisa não estava caminhando. Então eu vendo aquilo, eu estava auxiliando ela, eu fui para trás dela e comecei a jogar energia, até porque o temperamento dessa doutora não é muito, vamos dizer, fácil, ela é muito enérgica, ela é muito emocional até certo ponto, e a paciente também estava ficando estressada, então eu procurei acalmar a situação. Então aí o professor Valdo disse que me viu lá, que tinha os amparadores, que eram uma mesma consex que me acompanha desde Brasília, desde da adolescência. Posteriormente perguntando para ele se era essa consex que me ajudava na TENEPS, ele falou que provavelmente é a mesma consex. Mas o que essa experiência me fez ver? Primeiro, que não vale a pena você estar num lugar pensando em outro, isso aí é básico. Segundo, que onde quer que a gente esteja, a gente pode estar desenvolvendo parapsiquismo e sendo uma pessoa assistencial. Então, como eu já tinha isso tudo à mão, aquilo para mim foi vamos dizer assim, houve uma tranquilidade maior. Eu tirei o peso da minha consciência no momento em que eu entendi que se havia aquela demanda naquele momento no hospital, era porque eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que resolver aquilo, e eu tinha que tirar partido daquilo, com experiências, com os pacientes. Então, isso até foi uma coisa interessante. Paradoxalmente, depois dessa condição que eu me desassediei, o trabalho lá começou a ficar menos intenso, demandar menos esforço de mim, a coisa começou a entrar no ritmo mais. É como se existisse uma confluência, né? Você tem que fazer o trabalho, a vida profissional, concluir com a questão do voluntariado, do desenvolvimento parapsíquico. Isso, então hoje eu vejo assim, não adianta a pessoa estar no local, no trabalho dela, querendo estar no holociclo, não adianta. Ela tem que se organizar e falar, quando eu estiver no holociclo, eu vou me dedicar ao holociclo. Senão, quando ela for, ela vai pensar o que ela tem que fazer em casa e assim sucessivamente. Então, eu vejo que a pessoa, vamos dizer, levar essas duas frentes direito, o que eu procuro fazer? Você poderia perguntar. No momento em que eu começo a reduzir a minha jornada de trabalho, meu salário cai bastante. Então, vai pesar lá no pé de meia. Mas, por outro lado, como eu não tenho filhos, como sou só eu e a minha duplista, como a minha duplista também trabalha, tem uma fonte de renda, como a nossa despesa fixa não é tão alta, as nossas economias ainda dão para sustentar essa condição. Então é uma escolha, uma prioridade que a gente faz. Não sou favorável, como eu falei, a pessoa sair de tudo, por exemplo, ficar só voluntariando, ficar só trabalhando, acho que não. Vai levando as coisas mais ou menos de jeito e vai fazendo essas ponderações conforme o caso, né? Conforme a configuração de vida da pessoa. Muito bom. Bom, o pessoal também está desenvolvendo aqui o parapsiquismo, que veio uma pergunta sobre o professor Valdo, antes de você entrar no tema do professor Valdo aqui, né? Quais seus maiores aprendizados os maiores aprendizados que você tem e teve no dia a dia com o professor Valdo? Você interage bastante com ele diariamente. O maior aprendizado que eu vejo é que não há segredo. Porque às vezes a gente olha o professor Valdo e acha que tudo é o parapsiquismo, tudo vem dos amparadores, ou tudo de alguma forma, entre aspas, cai do céu. O que eu mais noto nele é o esforço, é a seriedade com que ele leva as coisas dele. Então, se ele quer se dedicar a, vamos dizer, escrever um verbete, ele é realmente de corpo e alma, como se diz, naquilo. Se é o processo de desenvolvimento parapsíquico, essas histórias que ele conta na tertúlia, apesar da gente não ter estado lá, pelo que a gente convive com ele, realmente é o que a gente nota. Ele deve ter levado aquilo tudo muito a sério para poder estar hoje nessa condição. Então, eu resumiria na condição do exemplarismo. Se eu puder, em algum nível, conseguir, vamos dizer, atingir essa condição de você conseguir se dedicar, o seu esforço, a concentração dos seus esforços para um processo mais assistencial, ou seja, em outras palavras, sem tanta dispersão, sem tanta autocorrupção, sem tanta banalização das coisas, eu acho que a gente caminha mais rápido. Então, esse
modo de levar a vida com seriedade, sem perda de tempo, aquilo que ele chama de calculismo cosmoético, que às vezes as pessoas também não entendem, tem um verbete para isso, é um dos que eu tenho anotado aqui, é que eu vejo que ele tenta fazer tudo mais ou menos calculado, tudo levar de alguma forma de caso pensado, entende? Então, esse seria o maior aprendizado que eu poderia passar, porque se eu desenvolver isso, o resto vem, porque vai vir pelo próprio esforço, vai vir pela própria motivação pessoal. Muito bom. Pedro, a gente já está chegando aí numa fase final, eu tenho algumas questões aí para a gente tratar aqui. Você, próximo ano, entra na fase executiva. Preparou, fez todo o contexto, agora não tem mais como chorar o leite derramado. Não dá para ganhar mais alguns anos, não tem muito o que fazer. Exatamente. Como que está isso para você? Para mim, vamos dizer, um sentimento duplo, no seguinte sentido. Primeiro, eu sei que, de alguma forma, eu consegui me preparar. Eu acho que eu tenho muito a doar, porque eu tenho muita experiência e eu acho que isso tem que aparecer mais. Então, eu me sinto que, de alguma forma, eu me preparei para isso. Por outro lado, tem uma cobrança, uma sensação de que era para estar um pouco mais, vamos dizer, ajustado, um pouco mais adequado, um pouco mais, vamos dizer assim, em dia com os processos, principalmente naqueles dois que eu comentei. Primeiro, o processo intelectual explícito, quer dizer, a produção em si, os artigos mais a GESCOM, essa produção intelectual, e, por outro lado, a condição de idiomas, a condição da comunicação. Uma coisa interessante que vale a pena a gente deixar registrado aqui é o seguinte: pode chamar de ideia inata, mas uma sensação que eu sempre tive na minha vida, na minha ProEx, é que eu tinha que desenvolver a comunicabilidade. Por que isso? Porque eu sou, e era muito mais, um cara mais fechado, um cara mais quieto, mais observador, mais, vamos dizer assim, introspectivo. Então, isso o Instituto me ajudou demais, porque quem me conhece lá de antes, eu era muito mais assim. E eu sempre soube que eu tinha que desenvolver isso nessa vida, eu tenho que sair dessa vida com o meu temperamento mais aberto, mais extrovertido, falar mais. Então, por isso que eu dificilmente nessa fase preparatória, eu negava e eu nego propostas, convites e possibilidades de aula, de docência. Então, a docência para mim, vamos dizer, foi e eu indico, e isso vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo da Conscienciologia admite, é um santo remédio. Ou seja, ela ajuda a pessoa em vários sentidos a desenvolver o parapsiquismo, a comunicabilidade, a própria intelectualidade, enfim, a tridotação, boas maneiras, enfim, uma série de trafores que a gente consegue desenvolver. Então, no meu caso, eu vejo que eu tenho que investir muito nessa linha. Eu não me vejo uma pessoa assim muito de, vamos dizer, indoors, muito de trabalho fechado, muito de trabalho petit comité. Exatamente. Então, por isso que eu fui para medicina. Na medicina eu escolhi uma área que é a radiologia, que na época que eu estudei tinha muito preconceito com a radiologia, porque o radiologista era uma pessoa que não tinha interação com os pacientes, só tinha interação com as chapas que eles falavam, com as radiografias. Mas com a tecnologia foi desenvolvendo, hoje a maioria dos exames a gente tem que ter contato com o paciente, mas principalmente na ultrassonografia ou ecografia, a gente tem um contato muito grande, um contato às vezes de 20 minutos, 30 minutos, em que você faz acoplamento e várias coisas podem ocorrer em termos de parapsiquismo. Então eu priorizei essa linha, porque, primeiro, eu sou fascinado com anatomia, patologia e clínica. Então, tanto que na minha formação tudo foi encaminhando para eu ser cirurgião. E eu acho que eu já fiz até isso no passado, mas eu entrei na medicina sabendo que eu não podia ser cirurgião. Mas no final eu falei, putz, mas só tem cirurgia para eu fazer, não é possível. Até que no último semestre eu comecei a estagiar na radiologia e vi como é essa radiologia moderna, vamos dizer assim. Então eu consegui unir essas três linhas que eu tenho afinidade com o processo de interação com as pessoas, que eu vejo que é uma área que para mim eu preciso desenvolver. Tanto é assim que esse livro que eu estou
que eu estou me dedicando mais é o processo de comunicação justamente informal, o coloquialismo, a forma de você conversar com as pessoas, mas de uma forma lúcida. A abordagem que eu faço é um pouco daquilo que eu vejo o professor Waldo fazer na tertúlia. Ele pode acessar o garoto, jovem, adolescente, falar no nível dele, na gíria dele, e está tudo certo, e falar com o advogado, com pós-doutorado, poliglota, com um baita currículo também no nível dele, vamos supor, se ele for advogado, no juridiquês dele. Então, a pessoa poder transitar nessa gama, tem uma expressão que se usa, que é a pessoa ser poliglota na própria língua, ou seja, de um regionalismo, de uma gíria, de um termo técnico, da orismologia, a pessoa dominar isso e ela poder fazer assistência com quem quer que seja. Então, o meu enfoque maior nesse livro é essa condição. Então, desde 2004, só para pegar o gancho, eu estou me dedicando a fazer esse levantamento de jargões, que a gente chama. Ou seja, são termos e expressões dessas áreas do conhecimento humano, da advocacia, da medicina, vamos dizer, de como que é para a pessoa constituir um livro, em termos técnicos de tudo que tem a ver com o processo de formação do livro. Então a gente vai fazendo esse levantamento e é um trabalho que eu admito que não tem fim, mas a gente colocou como método aquilo que sai na mídia. Então saiu no jornal, saiu na revista, ou de alguma forma entrou em contato com o meu processo, eu vou lá e registro. Então é um trabalho que ainda está, vamos dizer assim, ele ainda está no começo, apesar de ter 6 anos de dedicação. Hoje eu estou mais ou menos com 3.000 verbetes, que são essas entradas, mas ainda considero que tem que amadurecer bastante. Você vai alinhavar esses verbetes em um contexto específico? Num contexto, exatamente. Atualmente eu estou me dedicando à introdução do processo, que é para justamente embasar tudo isso que eu falei aqui. Por que disso? O que pode ajudar a pessoa a desenvolver essas possibilidades, áreas do conhecimento humano, enfim, tudo que possa, de alguma forma, calçar essa obra. Muito bom. É perceptível que você, aquele contexto que você falou lá atrás, da necessidade no epicentro de uma calmia, de ter uma tranquilidade maior, isso é perceptível. A gente não tem uma interação muito próxima, mas do tempo que eu lhe conheço, eu verifico que você tem uma tranquilidade, uma calmia. Você pode considerar esse um mega Traforce ou você não seria por aí? Eu acho que sim. Eu acho que essa calmia, pelo menos, ela tem me ajudado a refletir mais, a ponderar mais, a controlar as emoções no processo parapsíquico. É interessante, vou contar um caso, outro vexame meu, lá no primeiro CP2. O que se passa? A gente dá passividade, estou mais ou menos acostumado com isso na TENEPS, vem a Consciex e ela começa a se manifestar ali e está tudo certo. No sábado foi aquilo que eu falei, foi até surpreendente e tal. Quando foi no domingo, no campo de domingo, veio uma outra Consciex, uma Consciex bem maior, como se fosse um gigante. E o modo como ele chegou no meu soma deu um impacto. Ele chegou e, vamos dizer, tomou conta da situação. Não teve muito, assim, preliminares, essa coisa foi mais ou menos chegou. E aí eu pensei comigo, eu estava mais afastado, eu tenho uma expressão que acho que é o Hernani Guimarães que usa, que a sensação nítida que a gente tem nessa hora é que você vai para a cadeira de trás do cinema, quando os amparadores tomam conta do seu corpo. Então eu estava nessa condição, pensando naquilo, e eu pensei comigo alto assim, mas o processo ainda precisa ser bruto, ser brusco, ser, vamos dizer assim, rústico, foi a expressão que eu usei. E aí a Consciex virou e pensou assim, rústico, mas funciona. Aí eu calei fundo, fui pensar em função do trabalho que estava sendo feito ali, entendeu? Eu na minha avaliação não estava reclamando, eu estava fazendo uma avaliação, mas a coisa pesou no ambiente, veio a resposta. Fica na sua. Fica quieto aí, que a gente está tomando conta aqui. Então, esse tipo de acalmia para você poder ver os seus pensamentos e, vamos dizer, perceber a emissão telepática dos amparadores, das Consciex de modo geral,
Isso é muito sério, isso tem que ter uma tranquilidade maior. Eu sempre procuro falar também naquela técnica da tábula rasa. Então vai começar um trabalho qualquer que mexe com energia, esquece tudo que você sabe, tudo que você aprendeu e põe uma tábula rasa. E vê o que é a coordenação daquele momento, daquele trabalho, daquela situação. Veja se vai seguir aquele fluxo que você está acostumado ou se vai entrar em outro completamente diferente. Eu acho que com isso a gente não formata, né? não coloca o parapsiquismo em caixinhas, em quadrados, enfim, não intrafisicaliza o processo. Então tem que abrir mão e deixar a coisa fluir mais ou menos, vamos dizer, confiando na orientação dos amparadores. É como se tivesse uma estilística de cada um, né? Cada um tem um estilo e a gente tem que respeitar. Exatamente. E a necessidade, às vezes, do trabalho, os amparadores sabem melhor que a gente. Então, nesse momento em que a gente tem que tentar, vamos dizer, evitar fazer o que eu fiz e atrapalhar. Tá certo. Vamos lá, a Cândida do Rio de Janeiro fala, tem uma consideração aqui, que com toda essa bagagem, vocês, com certeza, teve curso intermissivo. Há lembranças suas a respeito disso? Sim, eu tenho uma experiência, tenho várias experiências em determinadas situações que eu considero que era o local que eu estava antes de ressomar. Tem duas que me chamam mais atenção. Primeiro, numa dessas experiências que eu tive na adolescência, já estava no instituto, eu tinha na minha agenda extrafísica, que a gente estuda, na Agendex, eu tinha dois quesitos que eu queria quando eu saísse do corpo lucidamente. O primeiro era não nessa ordem, né? Mas o primeiro que eu consegui foi visitar um amigo à distância. Então, um grande amigo meu foi estudar em Alfenas e eu não conhecia lá a cidade dele, foi estudar medicina também, e eu queria sair do corpo para ver o local dele lá e mandar a carta para ele. E eu consegui isso, eu saí do corpo com lucidez, fixei a imagem dele na minha cabeça e me vi numa velocidade muito grande me transportando para esse ambiente. Quando eu vi, eu estava na casa dele, sou capaz de descrever a casa dele até hoje, mandei para ele uma carta, na época não tinha e-mail, e ele levou um baita susto com a minha, vamos dizer, a planta baixa que eu fiz da situação dele. Mas uma outra situação que eu consegui também, quando eu tive uma decolagem lúcida, foi até uma decolagem que eu saí por baixo do corpo, que tinha lá, era voltar nisso que a gente chamava curso intermissivo, que a gente chama curso intermissivo. Então eu pensei bem nessa situação, e aí eu fui conduzido por uma consex, uma mulher. Só um parênteses, você se projetou eu me projetei, e aí eu lembrei da agenda, porque eu já estava com aquela saturação mental. E aí eu senti que eu fui tangenciado pelo ombro por uma mulher, que eu fui saber que era mulher no final da experiência, num ambiente que era assim, primeiro eu vi uma espécie de, não é bem um quarto, mas havia uma cama com algumas coisas que eu identifiquei que aquilo tinha relação comigo. Aí depois dali a gente foi para um ambiente de estudo. Nesse ambiente de estudo era como se a gente passasse numa esteira rolante dessas que tem em aeroporto, a gente ia volitando bem lentamente e eu ia vendo no meu lado esquerdo várias imagens minhas em determinadas situações. Duas me marcaram mais. Uma delas é eu escrevendo muito, com uma luz assim, antiga, não era tipo luz elétrica, eu escrevendo muito vamos dizer, uma sensação de tranquilidade, paz muito grande. E isso eu considero que foi de alguma vida para trás mais recente. E a outra que me marcou bastante, eu me vi, que até teve vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, um emprego maior, eu usei mais essa informação no meu dia a dia, que foi a seguinte situação: eu me vi treinando a projeção consciente. Então havia essa espécie de quarto com várias camas e a gente deitava com o CX e eles faziam como se fosse um molde do corpo humano e a gente treinava essa sensação de sair e voltar, sair e voltar. E o interessante é que tinha um colega meu que estava nessa mesma situação. Esse colega meu era colega lá da medicina. Então, e eu vendo tudo aquilo, tendo essa sensação, porque o importante para mim naquela época, lá no curso intermissivo, era registrar a sensação de saída, a sensação da decolagem, essa sensação de liberdade que a gente tem quando a gente
vivencia a decolagem lúcida. E eu lembro que eu saía do corpo e ia lá para ele e tentava ajudar ele. Eu falava, agora volta, grava essa sensação de você saindo. Agora vamos gravar a sensação de passando pela parede. Tinha uma janela que a gente passava e voltava. Isso foi várias vezes. Depois a experiência continuou, eu encontrei essa amparadora e me marcou muito, porque quando eu fui olhar para o rosto dela, que me encheu de energia, ficou tudo assim, uma luz muito grande, e aí eu voltei para o corpo, de modo que ela não me permitiu ver as feições dela. Eu até tenho uma noção de como flash. Ela é, um flash de uma atriz americana que me lembra, mas eu não tenho certeza se ela é parecida com ela, mas foi o que ficou dessa experiência. Mas o mais bacana é que esse colega meu, ele, depois eu fui ver, ele foi o cara que estudou comigo na anatomia, ficou no meu grupo de anatomia, foi quem dividiu o armário lá no sorteio da medicina, e ele realmente é um cara superdotado. Ele entrou na medicina com 17 anos, ele é um cara que, não sei se a gente pode falar de macrosoma, mas ele é um cara muito, vamos dizer assim, bem afeiçoado, sabe? Um cara que chama atenção, tem muita energia e tem uma presença fora de série, uma força presencial realmente impactante. Aí eu fui pesquisar o cara, que eu falei, não é possível que esse cara fez curso intensivo comigo, ele teve a ver com isso. Tinha só até então muita afinidade e a gente ter caído na mesma sala da medicina. Eu fiquei 2 anos para passar, o cara passou de primeiro e tal, fiquei pensando nisso. E aí, num belo dia, uns meses para frente, a gente fez um trabalho na casa dele, um trabalho de, se não me engano, era neurofisiologia, um trabalho lá da faculdade. Tinha outras pessoas também. Até que criou um ambiente e me perguntaram sobre o processo da conscienciologia, da projeciologia, que eles sabiam que eu dava aula já, que eu era voluntário. E aí eu comecei a explicar o que era o processo, e aí esse amigo meu falou, nossa, mas é engraçado, porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa experiência de sair do corpo, a experiência de catalepsia, tudo isso, só que eu tinha muito medo, ele morria de medo. E aí que vem o papel da família dele, no caso, que não ajudou muito, era uma família muito religiosa, eram católicos. E aí o que fizeram com ele? Levaram ele para um centro espírita para fazer aquela cirurgia espiritual. Então, desde então, ele não teve mais projeção. E aí o que aconteceu com ele? Ele desenvolveu todo o processo de voluntariado dele dentro da igreja católica. Foi fazer lá os grupos jovens, era um líder, fazia muita assistência na base da TACOM. Então eu vejo que isso me ajudou muito para ver a importância, primeiro, da família, segundo, a gente prosseguir naquilo que a gente acha mais sério. Hoje ele já está casado, está com filhos, vamos dizer, é cirurgião, coisa que eu seria, eu acho, se eu não tivesse, vamos dizer, muita lucidez. Então são pessoas que eu vejo que têm muita afinidade comigo, devem ter feito algum nível de curso regressivo, e eu estou esperando, em algum momento ele deve voltar, a gente deve muito se encontrar. Alguns exemplos bem interessantes. Deixa eu fazer um apanhado aqui. O Wagner falou que existe um livro, tem um livro chamado Dicionário de Gíria, do autor J.B. Serra e Gurgel, que é bom para entrar no meio linguístico. Sim, conheço. Lançou um recentemente agora, muito bom. Ele fala de 27.500 gírias. Isso. Ele fala que a gíria não desenvolve somente conhecimento dos termos e a afinidade com as pessoas, mas também a criatividade linguística. Isso. Porque foi assim que os idiomas se desenvolveram através dos neologismos. Né? Exatamente. Ele fala também que o interessante no estudo de línguas é selecionar uma língua de cada grupo para obter melhor interação planetária, exemplo, árabe, chinês, russo, inglês, está dando algumas considerações. Eu vou voltar um pouquinho em uma pergunta aqui em cima, do Willy, de Ribeirão Preto, que fala que também tem dificuldade na comunicação informal, talvez devido à arrogância intelectual. Interessante. O que fazer para superar e para conversar com gírias de modo descontraído? Eu acho que o caso aí que ajuda mais é a pessoa se envolver com tudo que seja mais de assistência em primeiro lugar. Tudo que você puder fazer que tenha relação com o outro, com as pessoas, vai atender o público, vai se colocar mais ou menos na mesma posição de ajuda. Isso tira um pouco essa conotação de arrogância intelectual que às vezes realmente aparece. E outra condição é você sempre adequar o seu discurso a linguagem do interlocutor. Então veja a profissão dele, veja o nível social,
veja, vamos dizer assim, o temperamento, a psicologia, o modo de reagir da pessoa. Isso ajuda a fazer um rapport maior. Então, quando a gente faz esse rapport, a gente tem a possibilidade de fazer mais assistência. Enquanto a gente está muito focado no nosso modo de falar, nas nossas expressões, nos nossos, vamos dizer assim, jargões pessoais, ainda é um processo muito egoísta, muito focado no nosso processo. Então, vamos olhar para o outro. O que o outro está precisando? Eu preciso falar para ele que ele tem que ser menos egoísta. Mas como que eu falo isso para ele? Qual que é, entende, a expressão melhor? Qual que é a gíria, se for o caso? Qual que é a palavra mais adequada? E na dúvida, fazer aquilo que a gente sabe, usar mais de uma possibilidade. Então, o dicionário sinonímico entra aí. Então, é isso, é aquilo outro, é egoísta, egocêntrico, vamos dizer, selfish, como os americanos dizem, self-centered. O que pode fazer com que a pessoa entenda aquela mensagem? Então, acho que isso poderia ajudá-lo, mas seria bom ter uma interação maior com as pessoas e menos, vamos dizer, às vezes com os livros. Ele traz uma consideração mais à frente, que ele tem dificuldade em entender aquelas gírias mais ofensivas, do tipo banana, fresco, folgado e outras mais pesadas. Então, seria melhor não utilizá-las? Como que funciona? Seria, primeiro, saber que elas existem e saber o significado, porque gíria varia bastante de contexto. Exatamente. No Brasil mesmo? No Brasil, exatamente. Você vai no Rio é uma coisa, aqui em Foz do Iguaçu é outra completamente diferente. Às vezes a mesma palavra tem sentidos opostos. Então a pessoa primeiro tem que saber onde que ela está pisando. E essas palavras, às vezes de baixo calão ou gírias mais depreciativas, primeiro saber que existe e só usar se for para dar um exemplo, se for para, às vezes, falar como não fazer, mas evitar o preconceito, que eu acho que é importante. A gente não deve desenvolver um puritanismo, entende? Uma espécie de pudor com relação à língua. Então tem que saber palavra de baixo calão, para se preciso for, aí tem que ter muito discernimento, muita ponderação com as pessoas, o contexto, saber usar. Normalmente é conduta exceção que a gente usa, mas a pessoa não deve abrir mão dessas possibilidades. O Oswaldo Amêndola, ele faz uma pergunta aqui, você já caminhou um pouco, Pedro, por aí, mas é interessante fazer mais uma consideração. Quando e como utilizas o seu parapsiquismo em sua vida profissional e quais são os resultados? Por favor, pode dar alguns exemplos da sua aplicação? Você deu até aquele exemplo da doação energética, mas o que mais? O que eu procuro fazer é pegar o caso de um paciente. Quando o paciente entra no consultório, jogar energia para ele. Eu chamo, é uma expressão do professor Valdo, vamos dizer, matar mosquito com bomba atômica e abrir todas as comportas. E ali, normalmente, eu vejo o que vem. Se tiver... a segunda pergunta que eu faço mentalmente. Aqui tem amparo ou tem assédio que vem com essa pessoa? Ou é mais assim, guia cego? São pessoas que não fedem nem cheira muito? Porque a gente nota direitinho, quando vem um assediador, é aquela pessoa que vem mal intencionada. E quando vem um amparador, aquilo tudo melhora, a pessoa às vezes tem uma aura fora de série e assim por diante. Agora, a maioria das vezes é essa condição que não fede nem cheira, são guias cegos somente. E aí, ao longo do atendimento, no processo de acoplamento energético, assim e desassim, eu procuro ver quais são as orientações dos amparadores. Às vezes fica nisso, eu não, vamos dizer, interfiro muito, mas a grande maioria das vezes vem ideias para passar para essa pessoa, informações para mim mesmo, ou seja, determinado órgão tem que ser olhado com mais cuidado, e às vezes eu fico olhando e vejo que está tudo bem, não consigo, ponho a paciente de um lado, vira para outro, fica quase de ponta cabeça, para tentar ver direitinho se tem alguma coisa. E às vezes tem uma coisa que não dava para ver, que é difícil, que tinha o intestino na frente, enfim, algumas coisas nesse sentido eles ajudam a gente a ter mais cuidado com isso. E outra coisa também que eu ia falar é a doação de energia. No mínimo, o que eu procuro fazer é pensar que essa pessoa tem que sair um pouco melhor daqui. No mínimo pelo ambiente que eu criei no consultório, pelo meu jeito de ser, pelo modo como eu tratei o paciente. Então,
é um termômetro que eu procuro usar. Tem uma experiência interessante nesse sentido. Quando eu fui começar a fazer um exame, eu vou contar rapidinho, eu fui com o transdutor perto da paciente, ou seja, eu ia entrar mais no campo da paciente, eu recebi um ataque extrafísico, a minha sinalética vibrou desse ouvido direito, foi um zumbido, eu fiquei um pouco tonto, e aí os amparadores tiraram, eu voltei, eu estava na ação ainda. Mas na hora que isso aconteceu, que eu senti essa repercussão, a paciente deu um pulo. Eu não tinha encostado na paciente ainda. Ela deu um pulo e perguntou: o que houve? O que aconteceu? Eu falei: não, mas não aconteceu nada. Eu fiquei assim. A menina também, a minha assistente, falou: não, mas não aconteceu nada. Ela: aconteceu sim, aconteceu alguma coisa aqui. Ficou sentada assim e falou: alguma coisa aconteceu. Eu falei: mas a senhora está bem? Quer um copo d'água? Quer alguma coisa? Não, aconteceu alguma coisa. Aí eu fiquei assim, não falei nada. A menina também ficou meio assim. Eu falei: a gente pode continuar o exame? Podemos, mas aconteceu alguma coisa. Aí continuei o exame, olhei com calma, fiz tudo. Ela foi para lá. Na saída ela me agradeceu, me abraçou, falou que eu tratei ela muito bem, que não é o padrão, né, das pacientes saírem assim. E ela foi embora. Eu fiquei: mas fulana, para minha assistente, o que será que houve com essa paciente? Porque eu já tinha tido a experiência extrafísica e queria ver o que era o intrafísico. Aí ela falou: doutor, não sei, vamos ver com as meninas da recepção. Aí chamei as meninas da recepção: escuta, essa paciente aí, o que houve? Alguma coisa chamou a atenção? As meninas falaram: doutor, essa senhora, ela estava andando de um lado para o outro, ela estava ensandecida, ela estava reclamando da vida, ela estava dizendo que se eu estava atrasado, mas se eu estava até adiantado, ela estava fora de si. Eu falei: mas por que vocês não me falaram isso? Ela falou: não. Ela entrou aí e a gente ficou pensando o que vai dar, porque a gente tinha que atender outras e tal. E aí eu falei: então foi isso. Então tiraram o Consex brava dela, porque ela saiu e ela falou assim: o que o senhor fez com essa paciente? Porque ela saiu outra. Aí eu falei: nossa, que coisa interessante. Aí, beleza. Aí fui para a TENEPS, nessa época eu fazia TENEPS à noite, não estou nem lembrando desse atendimento, nem tudo. Aí volta todo o Holopensene desse atendimento na TENEPS. E aí qual foi a informação que eu tive? Essa Consciex era o marido dela, que era Consciex já e estava com ciúme, porque a gente ia fazer um exame ginecológico e ele ficou pé da vida, e aí partiu da gente, os amparadores tiraram. E aí depois eu fui ver, realmente ela era viúva, tinha toda essa condição. Então, você usar o parapsiquismo no dia a dia, primeiro, você está preparado, porque você não sabe como você vai ter uma experiência desse tipo, ou até mais crítica. Segundo, tentar ver, caminhar junto com os amparadores, ver o que é que eles estão conduzindo, promovendo. Às vezes eu sei que se eu começo a ter muito banho de energia, me enche muito de energia, é que vai ter alguma coisa. Então eu já fico de olho, vai entrar alguém que vai precisar, alguma coisa mais séria, eu tenho que prestar atenção. Então eu acho que é manter mais essa ligação, que a coisa acaba acontecendo. Evitar esquecer, né, do parapsiquismo no dia a dia. Bom, temos aqui, obrigado pelos esclarecimentos, temos professor Pedro, essa é boa aqui, está parecendo o professor Val. Aguardaremos seu livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Estou ferrado. Aguardaremos seu livro e esperamos que venha em breve. Obrigado por dividir suas experiências conosco. Eu que agradeço a experiência. Existem outras perguntas, mas nós já chegamos ao final. Quero lhe agradecer em nome da Apex, essa sua disponibilidade. Havendo novas perguntas, marcamos um novo encontro, mais agradecimentos. Eu vou pedir para o pessoal aguardar um segundinho, que eu preciso passar a palavra para o professor Rodolfo, que vai falar com vocês. Rodolfo, é só apertar aqui a câmera para passar para você. É a câmerazinha. Você já pensou qual o sentido da vida? Qual o seu papel no mundo? Há pessoas que têm a sensação de algo a realizar, de possuírem determinada tarefa única e intransferível, espécie de projeto de vida, missão, vocação ou propósito. Sentem que nasceram para contribuir com o mundo. A programação existencial, ou ProEx, é o conjunto de metas e estratégias exclusivas da vida de cada pessoa, dando-lhe significado existencial. O curso Introdução à Programação Existencial visa apresentar conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal na busca de maior compreensão e realização das metas de vida. Como objetivos deste curso, nós temos
favorecer a compreensão do propósito de vida, segundo a Conscienciologia, apresentar conceitos básicos da programação existencial, ou ProEx, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, motivar o completismo existencial. Para a realização desse curso, nós utilizamos algumas metodologias, algumas estratégias didáticas. Dentre elas, aulas expositivas com 4 módulos de 1 hora e 30 minutos, uma vez por semana. O acesso ocorrerá através da internet no portal da Apex. Os módulos também ficarão gravados para downloads dos alunos. Fóruns de discussão, com debates virtuais conduzidos pelos professores. A tutoria, que é uma assistência online às dúvidas dos alunos, com suporte de especialistas. Textos complementares que buscam facilitar uma maior compreensão do tema e subsídios para os fóruns de discussão. Orientação com recomendações de livros e filmes para o aprofundamento maior sobre o tema. Como diferenciais do curso à distância, nós temos o custo-benefício, que é um preço acessível e sem custo de deslocamento para os interessados, uma facilidade, sendo possível acessar de qualquer local que possua internet, tutoria com acompanhamento e orientação de especialistas em proexologia, uma interatividade através de aulas expositivas transmitidas online e ao vivo, possibilitando que os alunos tirem suas dúvidas de maneira interativa com o professor. Também a disponibilidade do material didático, que ficará acessível no portal do curso 24 horas. Também os colegas poderão estar se conhecendo e interagindo uns com os outros, através, inclusive, identificando o seu perfil dos participantes. O público de interesse é qualquer pessoa interessada na programação existencial, segundo a Conscienciologia, e é um curso sem pré-requisitos. Maiores informações e também um calendário dos eventos das aulas expositivas, acesse o site www.apexinternacional.org.